igreja pode se assentar. Abrir a sua Bíblia em Ruth, capítulo 4. Se você não conhece um pouco a familiaridade das Escrituras, pegue logo no começo da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Logo no começo da Bíblia, de Gênesis, você vai andando um pouquinho, vai passando alguns livros, você vai chegar aí no livro de Ruth. Hoje nós vamos terminar, e pela providência do Senhor, nós vamos terminar de como esse livro aponta para uma história maior. Ruth, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 22. Então, como a maioria de vocês já sabem, nós como igreja, nós pegamos um livro da Bíblia e vamos expondo ele parte por parte. E durante esse tempo nós estávamos vendo a providência do Senhor no livro de Ruth, um livro tão pequeno, mas um livro tão marcante. Lembre-se, ele está dentro de um contexto dos juízes, um contexto mau, um contexto perverso, e Deus está preservando uma família, e essa família vai gerar uma descendência, e por meio dessa descendência vem o Salvador, Jesus Cristo. 4 capítulos, que eu acredito que se você ler e reler de novo, você vai ver como a misericórdia do Senhor é apresentado nesse pequeno livro. Hoje nós vamos terminar capítulo 4, versículo 13 ao versículo 22. Assim nos diz a palavra do Senhor. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concebeu e que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhanças lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou Maasson. Maasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou Davi. Vamos orar. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado o teu sustento e a expressão da nossa gratidão, devolvendo o dízimo e ofertando na tua casa, não como barganha, mas como uma atitude de coração, de gratidão ao Senhor. Obrigado porque podemos usar aquilo que o Senhor tem nos dado, as nossas finanças, para o avanço do teu reino. Também, ó Pai, te agradecemos agora e pedimos a ação do teu Santo Espírito para abrir o nosso entendimento, para que venhamos ouvir a tua voz e perceber como essa história aponta para uma história maior, e perceber como a tua providência tem redimido vidas ao longo de várias e várias gerações. E é isso que o Senhor tem feito ainda nesse tempo, para a glória do teu próprio nome. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje eu não tenho uma mensagem de forma específica para vocês, mas aquilo que eu vou falar, com certeza vocês vão entender na introdução. Por exemplo, você já pesquisou a origem da sua família? Perguntou o papai e a mamãe, por exemplo, como é que foi o meu avô, o que é que a minha avó fazia e o que é que ele deixou de fazer. Isso é importante vocês saberem disso, os adultos também. Ou, para os adultos, um pouco mais sobre o sobrenome de vocês. Vocês já pesquisaram alguma coisa sobre isso? Como foi a reunião que poderia ser tão marcante na família de vocês? Final do ano, toda vez as famílias se reúnem. Vocês já conversaram um pouco sobre a história de vocês? O que os Rezendes fizeram na história?
Será que os Azambuja fizeram alguma coisa aqui nessa cidade? Ou será que há alguma coisa boa saindo dos Bastos? Ou alguns são mais difíceis até de pronunciar, são talvez importados e talvez requer uma pesquisa maior. Será que os Baumas ainda existem? E os Bianchings, Augustines e os Sellings, Bittencourt? Como seria a conversa das gerações em cada um desses sobrenomes? Será que as conversas poderiam ser assim? Ah, você lembra do nosso tio? Quando ele ficou com as pernas tremendo de medo, quando ele foi convocado para a Segunda Guerra Mundial? Você sabia que o meu tio, ele estava na revolta da Farroupilha? Ele derramou o seu sangue aqui nessa terra? Vocês já ouviram falar daquele primo que parecia que não tinha um juízo muito certo, mas você não sabe o que foi que ele compôs? Foi ele que disse: em teu seio nasceu heróis que souberam honrar o Brasil. A grandeza da prata constrói minha terra, Bagé varonil. O que falar da história dos Pereiras, do Martim, do Machado, dos Rodrigues, dos Dornelles, dos Pires, dos Silvas? Será que o dos Rocha tem alguma lição com a vida de Moisés quando ele feriu a rocha? E os Marlin, e os Sórias, Santiago e os Rebouças, será que ele tem alguma coisa a ver com a família Rebouças, a Avenida Rebouças lá em São Paulo? Será que eles são empresários que têm uma fábrica de bolsa e por isso que colocaram o seu sobrenome Rebouças? Não sei. Independente, irmãos, do seu sobrenome, tenha certeza que se você está em Cristo Jesus, você tem um sobrenome, faz parte de uma família muito e muito e muito maior. Você faz parte da família dos cristãos, redimido pelo sangue do Cordeiro, ou da família de Deus, adotado pelo Pai, ou do corpo de Cristo, onde nós temos a cabeça, o nosso próprio irmão, o irmão mais velho, Jesus Cristo. O livro de Ruth, ele termina de uma forma maravilhosa, mostrando Deus agindo ao longo da história, mostrando a providência de Deus no cuidado do seu povo. O mundo pode estar num caos, mas nós temos a esperança que esse Deus, ao longo da história da revelação, vem salvando um povo. E assim, um período de profundo caos, o período dos juízes, ele salvou uma família. Noemi, ele redimiu Ruth, ele usou a vida de Boaz, e tudo isso ele fez para cumprir os seus decretos. Hoje, no dia da ressurreição, o dia do Senhor, nós vamos aprender que Deus, por meio da sua providência, redime vidas, marcando a história do seu povo com um resgatador misericordioso. É isso que, em resumo, o texto que nós acabamos de ler, em Ruth capítulo 4, versículo 13 a 12, vai nos mostrar que Deus, por meio da sua providência, ele redime vidas, marcando a história do seu povo com um resgatador misericordioso. Nós podemos ver isso por meio de duas verdades. A primeira é que Deus, por meio da providência, redime membros da família. Está aí do versículo 13 ao versículo 17. Assim tomou Boaz Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, não a Ruth, disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje te dar um neto que será o teu resgatador, e seja afamado com Israel o nome deste. O livro de Ruth, nós estamos agora acabando esse livro. Passou rápido. Talvez poderíamos pregar um capítulo por domingo, mas resolvimos, pelo menos no último domingo, ou no último capítulo, fazer duas mensagens. Porque esse aqui, os versículos 13 ao versículo 22, é o clímax da história de Ruth. E o que nós temos visto ao longo da história desse pequeno livro?
nós temos visto Deus mostrando o seu amor pactual, conhecido como Hesed. Ele mostra esse amor pactual lá no capítulo 1, versículo 8, onde Noemi oferece tal amor para Ruth e Órfã. No capítulo 2, verso 20, ali também há a expressão Hesed, uma expressão no hebraico que significa misericórdia, amor. Ele mostra esse amor pactual e Noemi bendiz ao Senhor em Ruth capítulo 2, versículo 20, porque Deus, por meio da sua providência, conduziu Ruth no campo de Boaz. Quando Deus conduz Ruth no campo de Boaz, Noemi diz, bendito seja o Senhor. Mas não só isso, no capítulo 3, verso 10, Boaz agora bendiz ao Senhor pela vida de Ruth. Observe esse efeito dominó que acontece no livro. Primeiro, Noemi declara esse amor pactual para Ruth. Depois, Ruth declara o amor pactual para Deus, para Boaz e para Ruth, porque Deus conduziu Ruth para o campo de Boaz. No capítulo 3, Boaz demonstra esse amor pactual para a vida de quem? Para a vida de Ruth. No capítulo 4, nós não temos a expressão Hesed em todo o capítulo 4, mas a expressão que sempre se repete é a expressão resgatador, resgatar, mostrando assim que o Boaz é a demonstração ou é a ação desse amor pactual de Deus no capítulo 4. E não podemos esquecer que essa expressão Hesed é misericórdia, é o amor pactual de Deus. Hesed é o amor constante. Ele combina o compromisso com o sacrifício. Hesed é o amor unilateral, é o amor sem estratégia de fuga. Quando alguém ama uma outra pessoa com esse amor Hesed, você não está interessado sobre aquilo que a pessoa pode me oferecer, nos oferecer, mas simplesmente ele ama porque ele quer amar. Isso é um amor Hesed, é um amor pactual. E tudo isso acontece em que período? No período dos juízes, onde cada pessoa fazia aquilo que se achava melhor. A lei do Senhor foi rechaçada, a lei do Senhor foi anulada para a mente do povo de Deus também, mas Deus, pela sua misericórdia e graça, levanta essa história, a história de Ruth, para nos dar um refrigério. E é literalmente isso que significa a palavra Ruth. Refrigério. Mas essa história também parece nos mostrar não só o refrigério que Deus está dando ao seu povo, mas também essa mulher que se destaca, Ruth. Aquela mulher virtuosa que está lá em Provérbios capítulo 31. Sim, essa mulher, Ruth, é a mesma mulher que em Provérbios capítulo 31 mostra sobre a mulher virtuosa. Mas observe que ao longo da história, ao longo de tudo aquilo que nós vimos nessa história, a história da Ruth, nós percebemos que quem está por trás disso tudo não é Noemi, não é Boaz, não é Ruth, mas é o próprio Deus, pela sua misericórdia e graça, conduzindo o seu povo para uma restauração. Por isso que o livro termina falando de Davi. Um rei, talvez o rei mais conhecido da história do Antigo Testamento. E Jesus Cristo é conhecido como o quê? Filho de quem? Filho de Davi. Ou seja, essa história termina apontando para uma história que vai muito maior do que a história de Ruth, de Boaz e de Noemi. Na semana passada nós vimos mais uma vez a história de Boaz. A história de um homem que é o resgatador daquela mulher, Ruth. E, mais uma vez, é necessário você entender o contexto do Antigo Testamento. Havia uma lei no Antigo Testamento, conhecida como a lei do resgatador, que aquela pessoa que estava sendo desfavorecida, ou por questão financeira, ou porque ela tinha perdido o marido, um parente mais próximo, que tivesse condições, poderia resgatar aquela família. E adivinha quem foi que resgatou? A família de Noemi, juntamente com a de Ruth?
Boaz. É por isso que, se você observar o capítulo 4, dos versículos 1 a 12, a palavra redimir, a palavra resgatar, ela aparece mais do que 10 vezes, mostrando assim a libertação de Noemi, de Ruth, mostrando que Boaz era um resgatador. Ou seja, Boaz aponta para um resgatador maior, e essa história é a história do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas pense comigo, considere ao longo da história que nós vimos a vida de Noemi. Primeiro, a vida de Noemi é marcada por quê? Por dor, por sofrimento, por amargura. Era a vida de Noemi, era dessa forma a vida de Noemi no início do livro. Ela perdeu o seu marido, o nome dele é Elimeleque, onde significa o meu Deus é rei, mas no livro Elimeleque não parece que tem o Deus dele como o Deus de Israel, e por causa da fome que estava acontecendo em Belém, ele sai de Belém e vai para Moabe. Noemi perdeu 2 filhos, Malom, o nome dele significa doença, e Quilion, desperdício. E por isso que no final do capítulo 1, o coração de Noemi é um coração amargurado, é um coração triste, abatido, e ela fala que tudo isso quem foi que fez? O Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E mais uma vez, irmãos, eu não quero ser insensível aqui à dor de Noemi. Contudo, essa semana lendo um livro sobre depressão, a autora mostrou essa realidade que em meio ao caos, em meio ao nosso momento de tristeza, nós podemos ter esperança. Ela diz, viver um estado de depressão é uma escolha. Uma circunstância pode deixar você triste e pode deixar a sua alma abatida, mas não significa viver uma vida deprimida. Se você falha em enxergar o propósito de Deus nas dificuldades, o resultado será a depressão. A esperança que você tinha não tem mais. Ou seja, em meio ao caos, Noemi começou a enxergar Deus por meio da sua providência, cuidando dela. Mas observe uma coisa que por muitas vezes nós achamos. Apesar de Noemi, apesar da incredulidade de Noemi, a teia da providência está mudando a vida dela. E agora, aquela mulher que estava amargurada, que por muitas vezes ela foi criticada, como nós vimos no final do capítulo 1, agora ela tem esperança. E olha como é que começa o versículo 14 e 15 do capítulo 4. Ele diz, então as mulheres disseram a Noemi, aquela mulher que estava amargurada, o que é que as mulheres agora estão falando de Noemi? Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de dar um neto que será o teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será o restaurador da tua vida, consolador da tua velhice. Pois a tua nora que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Crianças, tem uma aplicação para vocês. Vocês sabiam que um dia os pais de vocês não vão perder a força? Eles vão ficar velhinhos? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que um dia os pais de vocês também vão, por vezes, perder a memória? Alguns vão ter que andar de bengala, outros vão ter que andar até de cadeira de roda. E adivinha quem vai cuidar deles? Adivinha? São vocês. Da mesma forma que o pai de vocês estão cuidando de vocês quando vocês são bem pequenininhos. Quando vocês eram pequenininhos, precisavam trocar a fralda. E o negócio era fedorento, viu? E o papai e a mamãe, não importava o horário. Era de madrugada, levava para o hospital. Eles faziam e ainda fazem tudo o que for preciso, por amor de vocês.
Mas vai chegar um dia, crianças, que as forças deles vão acabar. Acredite nisso. E Deus deixou vocês para cuidar deles. E agora, Noemi está desfrutando disso. Criança que nasceu, ela é o resgatador de Noemi. O filho é de Ruth. Mas quem está sendo louvado? Noemi. Deus mudou a história de Noemi. Uma mulher que estava amargurada no início do livro. Uma mulher que em cada dia, cada parte da narrativa do livro mostra que a sua mente está sendo transformada pela verdade do Evangelho. Agora essa mulher recebe um neto. O neto é um resgatador. A mulher de Belém, as mulheres de Belém louvam o nome dela por causa desse pequeno que nasceu e que agora vai cuidar da velhice de Noemi com o passar do tempo. Uma das coisas que nós precisamos entender, meus amados irmãos, que talvez é um pensamento dentro das igrejas, que Deus só cuida daqueles que Ele abre o coração. Ou melhor, algumas pessoas acham que para que Deus cuide de uma pessoa, a pessoa precisa abrir o coração para que ela possa ser cuidada por Deus. Mas a pergunta é, Noemi, ela estava sendo disposta, no primeiro momento, a ser cuidada por Deus? Não. Deus trabalhou na vida de Noemi muito antes de ela perceber. Deus está nos guiando também, muito antes de nós percebermos. Mesmo diante de lutas que nós passamos, Deus, por causa da sua providência, Ele vai usando os meios que Ele determinou e os meios que Ele quer para mostrar para o seu povo que Ele cuida do seu povo. Observe mais uma vez, por exemplo, ela saiu, teve um marido que morou em Moabe, foi buscar o pão, lá ele morre, seus filhos casam com uma moabita, ou seja, mulheres estrangeiras, que não era permitido no Antigo Testamento e nem no Novo, mulheres que não são tementes ao Senhor. O Senhor trabalhou no coração dela. Parece que a história vai mostrando que a família de Noemi está distanciando do Senhor. Lembre-se, no Antigo Testamento, Israel era o local da adoração, e ele sai do local de adoração e vai para onde? Para Moabe. Então eles estão não só saindo da presença do Senhor no sentido de buscar a Deus para adorar, mas eles estão também se distanciando do caminho do Senhor. E quem vai resgatar essa família? O próprio Deus, usando os meios que Ele já determinou. Deus por muitas vezes usa as lutas usa questões financeiras, Ele vai mostrando a nossa vida, Ele vai moldando o nosso coração, Ele vai transformando a nossa caminhada, justamente porque Ele quer. E é interessante como nós aprendemos isso na vida de Noemi. E agora, ela está aqui no final do capítulo 4, bem dizendo, sendo louvada porque ela tem um resgatador, e ainda o texto nos mostra que agora Noemi é como se fosse a mãe do menino. Versículo 16, 17. Noemi tomou o menino e pôs no regaço, entrou no cuidado dele, as vizinhanças lhe deram o nome dizendo, Noemi nasceu um filho. Nasceu um filho, Noemi? Como assim? E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, o pai de Davi. O texto, ele mostra essa realidade agora que Noemi está cuidando dessa criança. Talvez a nossa tradução não é uma tradução tão clara do termo hebraico, mas eu acho que a NVT, a nova tradução, a nova versão transformadora, ela traz uma ideia bem clara do que aquilo que Noemi fez, né? Noemi pegou o bebê, aninhou-se junto ao seu peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. Literalmente é isso. O que Noemi fez foi cuidar dessa criança como se fosse o seu filho. Qual o grau de parentesco de Noemi e Ruth? Mas Noemi agora está
cuidando dessa criança em meio a essa parte da história onde Deus está mostrando o seu cuidado para com Noemi e Noemi está mostrando o seu cuidado para com o seu resgatador aqui, o filho de Ruth. Mais uma vez, Noemi mostra essa realidade que é algo que, por muitas vezes também, nós caímos. Por exemplo, fulano de tal é o filho de sangue. Você não sabe, todos nós temos o mesmo sangue se você está em Cristo Jesus. Eu e você agora, nós fomos adotados na família de Deus. Fazemos parte da mesma família. É bem verdade. Nós temos as nossas práticas às vezes diferentes. Alguns gostam de usar barba, outros não. Outros têm uns cabelinhos enroladinhos, outros também não. Independente daquilo que a sua preferência física, vamos dizer assim. Todos nós fomos adotados na família de Deus, fazemos parte dessa mesma família. E a minha oração, irmãos, é que a cada dia possamos desfrutar isso dentro da igreja do Senhor. Hoje, infelizmente, por questão de números, a igreja, por muitas vezes, ela vive agora como se fosse um clube. E nós perdemos essa identidade de família. Cada vez que a igreja cresce, e não é pecado a igreja crescer, meus irmãos, mas a gente perde às vezes essa identidade de um cuidar do outro, de um visitar o outro, de um se aproximar do outro. E Noemi aqui é uma prova viva que ela não é a mãe de Obed, mas ela cuida dessa criança como se fosse seus filhos. Todos nós fomos adotados nessa família, a família de Deus, família que corre um sangue muito mais precioso, que é o sangue do nosso bendito e Salvador, Jesus Cristo. E um teólogo, aplicando essa verdade, ele nos diz, a promessa se manifestou em nós, a nossa identidade agora está encontrada nele, em Cristo Jesus. Todos nós, qualquer um de nós, temos uma história antiga e uma nova história, por causa de Cristo Jesus. Antes, nós estávamos escravos dos nossos pecados. Agora, por causa de Cristo Jesus, nós somos declarados filhos de Deus. Se você está em Cristo Jesus, meu amado irmão, você é filho de Deus. Você é propriedade exclusiva dele. Deus redimiu a sua história. Deus redimiu a sua vida. E agora você faz parte da família do Senhor. Mas não só isso. Considere a vida de Ruth. Ruth, uma mulher gentílica, ou seja, ela não fazia parte do povo de Deus, ela não fazia parte do povo do pacto. Ela casou com Malom, um israelita que estava distante do local da adoração, que talvez foi fazer um evangelismo missionário, buscar, diz que hoje tem um evangelismo missionário, aqueles que não têm namorados, vão buscar namorados em terrenos alheios, vamos dizer assim, em locais que não deveriam buscar. Talvez Malom foi lá, para a terra de Moabe, juntamente influenciado pelo seu pai, lógico. E Ruth passou quantos anos casado com Malom? 10 anos e não teve um filho. Mostrando assim que Ruth provavelmente era o quê? Estéril. Você percebe que há em comum, tanto na história de Noemi, como na história de Ruth, sofrimento. Sim, tanto na história de Ruth, como na história de Noemi, há lutas. E nós podemos perceber que enquanto muitas pessoas acham que o sofrimento é do diabo, o ensinamento bíblico é que o sofrimento molda o crescimento do crente. Por isso que Tiago, no capítulo 1, verso 2 e 4, ele diz, meus irmãos, tende motivo por tanta alegria por passar por várias provações. Ruth, diante do sofrimento, ela declara a Noemi, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E aí a história termina no versículo 13 do capítulo 4. Assim tomou Boaz Ruth, ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho.
A mulher que agora estava viúva, lá no começo de Ruth capítulo 1, agora ela casa, está vivendo feliz para sempre. Todos nós queremos essa história, né? E viveram felizes para sempre. Mas no começo não foi assim. E talvez a história da redenção não mostra como foi as suas lutas dentro do casamento. Mas é interessante observar que essa mulher também foi transformada pela teia da providência. E essa mulher que ora não adorava o Deus de Israel, agora ela é considerada a mulher virtuosa. A mulher que teme ao Senhor. E Deus fez tudo isso, ela andando por causalidade, como fala lá no capítulo 2. Ela saiu para trabalhar, ela saiu para colher espiga e ela entrou aonde? No terreno ou na terra de Boaz, o seu resgatador. E o texto fala que foi por causalidade, mostrando assim que Deus da providência vai guiando os pés de de Ruth. É interessante, irmãos, observarem como a história da redenção tem esses aspectos. Se você olhar, por exemplo, a história de José, imagine se os irmãos de José não tivessem vendido José para os midianitas. Deus não concorda com o mal dos seus irmãos, mas Deus usou o mal para transformar a vida de José e colocar ele numa posição, não para que o seu nome fosse afamado, mas que por meio da vida de José, ele protegesse muitas vidas. E é por isso que em Gênesis capítulo 50, versículo 20 e versículo 21 nos diz que vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus transformou em bem. Vocês tentaram fazer um mal contra mim, mas Deus, pela sua misericórdia e graça, transformou ou direcionou o mal para o bem. Mas observe também a vida dos discípulos. Os primeiros discípulos de Jesus. Quando Jesus chama os primeiros discípulos, aonde é que eles estavam? Pescando, trabalhando. Algo como eu e você fazemos de segunda a sábado. E Deus, por meio da sua graça, Cristo passa pela pescaria de Pedro. E o que é que faz? Fala com Pedro. Pedro, segue-me. E quando Jesus fala isso para Pedro, Pedro larga tudo e segue a Cristo Jesus. É interessante, irmãos, quando vocês analisam, quando nós podemos analisar qualquer história da Bíblia, você vai percebendo Deus transformando o caos em esperança. Só que nós não sabemos os detalhes da nossa história. Eu não sei aquilo que eu vou ser daqui a 10 anos, 20 anos, nem você. E quando nós não sabemos isso, nós ficamos desesperados quando o mal bate na nossa porta. E não podemos perceber que Deus pode estar usando até isso para nos moldar mais a Cristo Jesus, nos parecer mais com Cristo Jesus. Noemi, Ruth passaram por essas lutas, mas mesmo assim elas tiveram esperança. E Boaz, o resgatador, ele que pagou o preço para resgatar Noemi, diferente do senhor fulano do capítulo 4, ou do senhor vacilão, que por preservar a sua vida, por preservar a sua história, por preservar o custo do discipulado, ele rejeita e não resgata a vida de Noemi. E Deus, pela sua providência, coloca Boaz agora como um resgatador. Mas quem é a mãe de Boaz mesmo? Não sei se vocês perceberam a genealogia lá em Mateus capítulo 1. A mãe de Boaz é Raabe. Raabe, sim. É aquela prostituta mesmo que escondeu os espias. Ela, quando ouviu falar dos feitos de Deus lá no deserto, e quando os espias vão espiar a terra de Jericó, é ela que protege o povo. Aquela mulher que antes estava distante do Senhor, foi alcançada pelo Evangelho, e agora ela faz o quê? Ensina essa verdade para o seu filho. E o seu filho é demonstrado aqui, em todo o livro de Ruth, como um homem temente ao Senhor. Ele deixa as espigas caírem no chão, mostrando que ele sabia da lei do Senhor. Ele trata os seus funcionários como que o Senhor te abençoe.
Ele mostra o seu cuidado piedoso para com Ruth quando ele não deita antes do casamento. Esse homem foi transformado por uma mulher simples. Não foi algo extraordinário. Que dia após dia, talvez sentava com ele e dizia: Boaz, Boaz, você precisa memorizar os 10 mandamentos. Boaz, Boaz, você já memorizou aquele versículo? Boaz, eu quero contar hoje a história para você do nosso irmãozinho José. O que aconteceu com ele? Boaz, teve dia que Moisés ficou irado no deserto. Boaz, teve dia que homens tentaram pegar a arca de forma impura. Morreram. Raabe, uma prostituta, começou a ensinar a lei do Senhor para quem? Para o seu filhinho Boaz. E aquele homem gerou um homem temente a Deus. Irmãos, nós precisamos entender, aquilo que muda uma pessoa não é a sua bondade. O que muda uma pessoa é o poder do Evangelho transformando o coração das pessoas. É por isso que Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. É o autor de Hebreus que nos fala no capítulo 4, versículo 12 a 13, que porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É o profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 29, que nos diz: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, não é a minha palavra como um martelo que esmiuça penha. Meus irmãos, nós precisamos entender que quem muda a história de uma pessoa é o poder do Evangelho. Não é a minha bondade, não é aquilo que eu posso fazer nesse mundo, mas é como o Evangelho transforma o coração das pessoas. E observe essa teia da providência do Senhor. Transformou uma prostituta. E essa mulher ensinou quem? O seu filho. O seu filho temeu ao Senhor e conheceu Ruth. E Ruth gerou quem? Obed. E Obed é pai de quem? Jessé. E Jessé é pai de quem? De Davi. E é por isso que, dos versículos 18 a 22, termina com uma genealogia mostrando essa realidade, que essa história mostra uma história maior. Ou seja, Deus, por meio da sua providência, redime não só pessoas da família, mas Ele redime, sabe, em gerações. A genealogia, por muitas vezes, são colocadas na Bíblia para a gente pular nas nossas leituras bíblicas. Eu não sei se vocês já fizeram isso. Mas a maioria dos crentes, por muitas vezes, quando chega na genealogia e tem uns nomes bem conhecidos, não sei o que, uns nomes difíceis de ser pronunciado, mas eu vou pular essa genealogia. Mas didaticamente a genealogia tem um propósito de guiar ou de ligar alguma coisa ou de estruturar até um livro. Por exemplo, Gênesis, o livro de Gênesis é estruturado em 10 genealogias. O livro de Êxodo, por exemplo, começa com o quê? Com uma genealogia, ligando aqui os fatos de Gênesis com os fatos do livro de Êxodo. Mas imagine você começar a saber, pastor, eu quero conhecer a história de Jesus Cristo. E eu digo para você, olha, você precisa ler o livro de Mateus. Aí quando você pega o livro de Mateus, que vai falar da história de Jesus Cristo, começa livro da genealogia de Jesus, Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. Parece um pouco estranho. Será que Jesus Cristo é filho de Davi e filho de Abraão? Não, de forma alguma. Mas o texto está querendo nos mostrar que esse Jesus Cristo que se fez carne, ele foi prometido lá no Antigo Testamento. E as promessas que Deus fez para Davi, as promessas que Deus fez a Abraão, se cumprem em quem? Em Jesus Cristo. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Que por meio da sua descendência, ele ia abençoar todas as nações. Ou seja, Jesus Cristo agora é aquele que pode abençoar
todas as nações. Mas não só isso, qual foi a promessa que Deus fez para Davi? Que por meio de Davi ele ia ter um reino o quê? Inabalável. Quem cumpre isso? Cristo Jesus. Mais uma vez, o livro de Ruth termina com uma genealogia, mostrando que essa palavra, geração, descendência ou história, mostra a história de um homem, e esse homem é Cristo Jesus. Você parou para pensar que toda a história da revelação, ela aponta para uma história só? A história de Cristo Jesus. E aqui há vários nomes, alguns você não vai saber um pouco sobre a vida deles. Alguém poderia falar sobre Salmão? Fiquei até uma vez estranho, eu tinha um amigo lá no Nordeste, e amigo do meu amigo Salmeron, e o nome do irmão dele como é? Salmão. Salmão? Quero saber quem é esse Salmão, não lembrava quem era o Salmão, fui pesquisar na Bíblia. Pouco sobre a história de Salmão. Ou, qual é a história de Obed? Nós sabemos que o seu nome significa que ele vai servir a Jeová, mas nós não temos muito conhecimento sobre a vida de Obed. Tem outros que se destacam mais. Você sabe um pouco mais sobre a vida de Jessé, que talvez olhou para a aparência, né? Colocou os filhos mais preferidos na frente. Olha, esse aqui é alto, esse aqui tem aparência assim. E esqueceu de quem? De Davi, que estava lá cuidando do campo. Talvez você pode conhecer um pouco mais sobre a história de Davi, até sobre a história de Boaz. E isso é para nos mostrar, meus irmãos, essa realidade que tem pessoas que talvez vão ficar mais conhecidas na história, mas nem todo mundo vai ser como Augusto Nicodemos. Nem todo mundo vai ser afamado, mas uma coisa é certa, independente daquilo que você pode fazer nesse mundo, você está na geração da redenção. E isso nos basta. Mas não só isso, dentro desses nomes aqui, tem alguns nomes que eu tenho certeza que você não ia convidar para a sua família ou para falar sobre a família da fé. Por exemplo, na nossa família, será que nós íamos falar sobre Judá? Era um homem violento, que pelo visto tinha o hábito de dormir com várias mulheres. Você acha que você ia falar da Raabe, uma prostituta? E sobre o seu pai da fé, Abraão, que por 2 vezes mentiu e quase colocou risco à sua esposa. E o que falar, se não, de Jacó, o mentiroso, o trapaceiro. Eu tinha um amigo, olha, sabe aquele meu parente, meu tio, o nome dele é o trapaceiro. Ele foi preso já 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Ele é meu tio. Eu acho que você não ia falar sobre esses, não, na sua família. E o grande rei Davi, que diversas vezes teve um coração rebelde, que se envolveu com quem? Com Betseba, e que planejou a morte de Urias. Eu não tenho tempo aqui para falar do mulherengo Sansão. Eu não tenho tempo aqui para falar do negador Pedro, o perseguidor Paulo, o incrédulo Tomé, o beberrão Noé, Adão, Moisés e tantos outros, que essa genealogia que nós podemos ver com mais clareza lá em Mateus capítulo 1, mostra a genealogia de Cristo. Mais uma vez, a Bíblia quer nos mostrar que nós não somos aceitos por Deus por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez. Será que você entende isso? Será que você entende que você é aceito por Deus, independente do seu passado, independente daquilo que você fez no passado? Se você se rendeu ao Evangelho, você agora é uma nova criatura. É por isso que toda a Bíblia, ela quer mostrar um único personagem. Pode ter vários personagens na Bíblia, mas o personagem mais importante da Bíblia é o personagem Cristo Jesus. O livro de Ruth não é sobre Boaz, o livro de Ruth não é sobre Noemi, muito menos sobre a própria Ruth, Malom, Quilion, Elimeleque, ou o Senhor fulano. Essa história é daquele que teve uma vida perfeita,
uma vida de obediência até a sua morte e a morte de cruz. Todos aqueles que estão em Cristo são adotados. Qual é a história da sua família? Pouco importa. O que importa é a história de Cristo, que, pela sua graça e misericórdia, invadiu a sua história e a sua vida é transformada. Contudo, se você rejeitar essa história, a sua vida vai parecer com a história de órfão e do senhor vacilão, que tiveram a oportunidade de se render ao Evangelho, mas as suas vidas se desapareceram ao longo da história da revelação. Dependente daquilo que você passa hoje, tendo uma ótima saúde ou uma saúde não tão boa. Se você se rende ao Evangelho, a sua história muda. Enquanto muitos querem desfrutar o seu nome grande e afamado nesse mundo, desfrutarem dos prazeres desse mundo, mas não vão ter alegria plena. Podem ter até uma ótima saúde, mas não têm a vida eterna. Podem ter até a alegria, mas a tristeza é eterna. Podem ter até muitas condições financeiras, mas são pobres de espírito. Nossa história foi invadida pelo nosso Salvador Jesus Cristo. É isso que a história de Ruth quer nos mostrar. Seus pecados em Cristo Jesus são perdoados. Você agora é luz para esse mundo. A vida terá sentido. Você terá paz em Cristo. Seus problemas não vão acabar. Mas Cristo vai fazê-lo você vencê-lo. A morte não pôde deter o nosso Salvador, porque Cristo venceu a morte. A Páscoa é uma mensagem de libertação. Não somos mais escravos do pecado. Temos um Pai Celestial, um irmão mais velho, e temos o Espírito Santo que habita em nosso coração e trabalha em nosso favor. Ainda há tempo de você participar da família do Senhor. Ainda há tempo de você se render ao Evangelho e perceber que há uma história muito maior do que a sua própria história. A história do nosso Salvador, Jesus Cristo. Sim, a história da nossa família pode ter marcas terríveis, mas a partir do momento que você se rende ao Evangelho, essa história é mudada e agora você faz parte de uma história. A história do nosso Salvador Jesus Cristo. A história que Ele nos resgatou. A história que marca esse mundo com a verdade. Que Deus nos ajude. Venha fazer parte dessa família. Venha fazer parte de uma história que vale a pena. Vamos orar? Obrigado, ó Pai, porque a história de Ruth aponta para uma história maior, a história do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele termina com a genealogia justamente para mostrar essa realidade. Nos ajuda, ó Deus, a cada dia a entender a verdade da cruz. Em nome do Teu Filho bendito que nós oramos. Amém.